Hoje a Starrett apresenta para vocês um treinamento de serra de fita para metais, com a intenção comercial, porque muitas vezes o cliente entra em contato com você e com as informações que ele traz, você precisa saber exatamente daquilo que ele precisa, ou às vezes ele traz os problemas, ele traz aquilo que ele vai aplicar e você precisa identificar qual é a serra de fita mais adequada, exatamente com a intenção de atender melhor o seu cliente e de vender mais. Esse é o treinamento Serra de Fita focado na área comercial. Para dar um alinhamento no conhecimento do uso da serra de fita, eu quero dar alguns exemplos, porque tem gente aí que eu sei que tem bastante conhecimento, que conhece o chão de fábrica, que já viu uma máquina de serra de fita, que já montou e desmontou, mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente aí que só viu a serra de fita dentro da embalagem. Então, para exemplificar e para entendermos a aplicação da serra de fita, eu quero dar aqui um exemplo com esse slide, que é uma locomotiva. Tem ali a roda do trem, tem as peças de fixação, o trilho, o grampo. Todas essas peças aí, por um momento, passaram por um processo de serra de fita. Mas agora vamos focar aí, só para a gente ter uma ideia melhor, na roda do trem. Primeiro, ela vem lá do fornecedor de matéria-prima. Nós temos grandes eixos aí, com várias qualidades de aço, e é claro que não vai ser utilizado um eixo enorme desse jeito. Ele vai ser cortado conforme a medida, conforme a necessidade da peça, ou que seja aí, da roda do trem. Vamos ver aí então a máquina cortando. Vemos aí uma grande máquina, né? Uma máquina enorme, dá para ter um exemplo aí, olhando o tamanho do operador. E ali a serra de fita trabalhando, dividindo esse material para fazer, como exemplo aí, a roda de trem. E vemos também uma peça aí embaixo, já uma peça até já cortada. E depois da peça cortada, que ela vai ser usinada conforme a necessidade, conforme o desenho, para chegar no processo final, por exemplo aí, a roda de trem. E também temos outro exemplo, porque esse aqui ele é bem industrial. Isso aqui é um processo bem industrial, né? Nós queremos pegar agora um exemplo que pode ser do seu bairro, da sua vizinhança, que está até na sua casa, um portão. O portão da sua casa, do seu condomínio, da garagem. Como começa esse processo? Primeiro vem lá o fornecedor de matéria-prima, o fornecedor de tubos, cantoneiras. O material está em barras, então ele precisa ser cortado na serra de fita, conforme a medida, conforme o desenho, conforme a necessidade do serralheiro, e depois o serralheiro vai pegar, vai soldar e vai transformar essas peças cortadas no portão para a sua casa. Resumindo, o processo de serramento está envolvido em vários processos, seja industrial, de serralheiro, manutenção, sempre tem um processo de corte e possivelmente ele pode ser usado com serra de fita. Temos esse outro slide aqui, ó, que deixa também bem claro o processo do corte. Nós vemos aí a peça que já está sendo cortada, boa parte da peça já foi cortada, vemos a serra de fita e a parte que ainda falta ser cortada. E também vemos aí refrigeração, partes da máquina mesmo, para entender melhor, ver de perto esse processo de corte. E para ver mais de perto ainda, olha que legal essa imagem aqui. É o dente da serra cortando o material. E essa parte aí, o dentinho, a pontinha, vai levantando o material. Esse material que está sendo arrancado, normalmente nós chamamos ele de cavaco. Então ele está arrancando o cavaco, que é essa parte que vai ser jogada fora, e fazendo o corte. E esse vídeo aqui também, ó, deixa bem claro como é que acontece o processo de corte dentro da peça. Olha só, o dente vai passando, vai puxando o material, vai formando o cavaco, e assim vai, cortando a peça. Cada cavaquinho desse aí, tira um pouquinho mais de material, tira mais um pouquinho, até cortar a peça por inteiro. E é muito bacana esse vídeo aqui, dá para ver o processo lá dentro do corte. Ótima ideia colocar esse vídeo aqui, ó, para todo mundo entender como que a serra de fita trabalha dentro da peça que está sendo cortada. Bem bacana. Muito bem. E aonde então a serra de fita é montada na máquina? Em que lugar da máquina que ela é montada? Vemos aqui nesse vídeo, ó, a serra de fita que é montada nos volantes da máquina, que é essa parte aqui, tem o volante motor e tem também o volante que é o volante movido.
E também ela é posicionada e alinhada através das guias. As guias que vão alinhar, que vão deixar a serra na posição correta, que são super importantes. Então a parte mais importante da máquina em relação à serra de fita são os volantes e as guias. Agora vamos falar da terminologia da serra de fita, como chama cada parte, cada área da serra de fita. Quero começar então falando da largura da lâmina de serra. A largura, quem determina é a máquina do usuário. Cada máquina tem a largura do seu volante, tem a largura da sua guia, e aquela largura ali que vai determinar qual é a lâmina, qual é a largura da lâmina que ela vai ser usada. Pode ser de 27, de 19, 34, 67, tem várias larguras e o seu cliente é que precisa informar qual é a largura que ele precisa para colocar na máquina dele. Está também atrelado à largura a espessura da lâmina. Essa espessura normalmente ela é padrão. E cada largura está ali alinhado com a sua espessura. Tem algumas exceções de casos especiais de espessuras diferentes, mas normalmente a espessura está atrelada à largura da lâmina, tá? Agora eu quero falar do comprimento. Vou até colocar uma luva aqui, eu estou com uma lâmina aqui do meu lado. O comprimento também, quem determina o comprimento é a máquina do seu cliente. É uma máquina grande, uma máquina pequena, tem um comprimento específico e normalmente o fabricante precisa informar qual é o comprimento. Tenho aqui como exemplo uma lâmina de serra de fita comigo aqui, ela já está soldada, já está aqui ela inteira no seu comprimento. A lâmina dessa forma aqui, ela precisa ser informada também pelo seu cliente. Olha, eu tenho uma máquina que tem 3,88 de comprimento. Daí o fornecedor, seja um centro de solda ou seja a Start, vai pegar aquela informação do comprimento e soldar a lâmina de serra de fita no comprimento que foi pedido. Daí ele vai receber prontinha a lâmina conforme o comprimento que foi colocado ali no pedido. E o que é passo e dentição? O passo é a distância de um dente para o outro dente. Se eu medir da pontinha de um dente até a outra pontinha do dente, então eu vou encontrar qual que é o passo. Agora, a dentição é a quantidade de dentes que tem dentro de uma polegada. Ou seja, 25,4 milímetros é uma polegada. A quantidade de dentes que eu encontrar dentro dessa medida, então essa é a dentição. Por exemplo, medir lá uma polegada e tem 4 dentes dentro de uma polegada, 4 dentes por polegada. Encontrei 6 dentes dentro de uma polegada, são 6 dentes por polegada. E a importância de saber a dentição está relacionada à medida que vai ser cortada do material lá na máquina. Ou seja, aquela secção de corte, aquela região de corte, aquela área que vai ser cortada, ali a gente mede e então consulta uma tabela que está no catálogo da Start para saber qual que é a dentição adequada para aquele corte. Se vai ser um dente grande, um dente pequeno, e para saber isso é importante consultar a tabela. E logo mais para frente, nesse mesmo treinamento, a gente vai ver essa tabelinha aí e aprender como consultá-la. E a garganta também está relacionada ao passo e à dentição. É aquela área vaga ali que tem para o acúmulo do cavaco. É importante porque é ali onde vai acumular o cavaco até finalizar o corte e jogar o cavaco para fora da garganta. E a face do dente é a frente do dente, é onde tem o ângulo de corte. E esse ângulo aí que vai determinar qual que é a geometria daquele dente. E essa geometria é escolhida conforme o modelo de serra de fita que é escolhido na linha da Starrett. A trava também é muito importante para o funcionamento da ferramenta. Porque se a serra não tiver trava, como por exemplo nessa figura aqui de cima, nós vemos uma lâmina de serra sem a trava, sem aquele distanciamento nas pontas, sem aquela conformação que faz uma abertura na serra. Então o que acontece? Nesse primeiro ponto aqui, ó, sem a trava, olha só, a serra vai entrando e o material que está sendo cortado começa a encostar na lateral da lâmina e vai começar a segurar, vai começar a frear a lâmina dentro do material cortado. Então a lâmina sem trava, ela vai travar dentro do material. Por isso que a lâmina ela precisa ter a trava na ponta dos dentes. Então tem aquela
curvatura ali, aquela conformação, aquela abertura para dar espaço entre a lâmina e o material cortado. E a parte que vai ter contato na hora de corte, somente os dentes. E por isso que é sim importante o travamento da serra. E por que a serra de fita é chamada bimetal? É exatamente porque tem dois metais. Tem o corpo, que é de aço alto carbono flexível, e a pontinha do dente, que é a área ali da ferramenta, que é de aço rápido. E a junção desses materiais aí, na Starrett, é feita de duas formas. Tem a união feita por feixe de elétrons, e também tem o processo que é exclusivo da Starrett, que é chamado de unique. Vemos aqui nas imagens, essa primeira imagem, só para identificar, a parte de aço rápido é a parte laranja e a parte cinza é o corpo da ferramenta, que é o aço alto carbono. Quando é feito a unique, o aço rápido ele é colocado nas laterais da lâmina e tem um contato muito maior com o corpo, e isso aumenta muito a resistência da solda na ferramenta. Além de trazer pontinhas ali, que traz múltiplas áreas de corte na área do dente. E isso também traz o quê? Divisão de cavacos, reduzindo o esforço na hora da remoção do material. Agora eu quero falar propriamente da linha de serra de fita da Starrett. Eu quero falar dos produtos que nós temos. E eu quero começar falando da Intense Pro, a serra IP. Essa serra é mais direcionada e indicada para cortes de maciços. Aquele corte que é inteiriço, aquele corte que não tem corte interrompido, que a serra vai pegar sempre de cheio no material. Como, por exemplo, cortes para matrizarias, quem é distribuidor de aço, quem corta para autopeça, em algumas peças de autopeça o corte vai ser maciço. Então nós direcionamos e indicamos a Intense Pro. Pode ser cortado material tubular com a Intense Pro? Até pode, mas é indicado que seja paredes grossas. Para cortar tubos, para materiais estruturais, viga I, viga U, para esse tipo de material tem uma outra linha que é a mais indicada, que tem um dente especial para esse tipo de material estrutural, que é a Versatix. Essa serra Versatix, aí sim, ela tem um dente, uma geometria de dente que é mais indicada para esse corte. Por quê? Material estrutural tem uma vibração maior, são cortes interrompidos que têm um impacto maior de choque no material que pode ocasionar mais quebras na dentição. Por isso que ela tem um dente mais reforçado. A Versatix tem um dente mais largo e uma garganta mais rasa, para dar mais resistência para o dente. Esse desenho aqui ilustra bem, a linha azul. Essa linha azul é a geometria da Versatix. Vê ela mais larga, mais robusta, mais difícil de quebrar, diferente dessa linha preta, que é uma linha convencional. O risco em impactos, em cortes interrompidos, é mais fácil quebrar aquele desenho da linha preta do que o da linha azul, que é o modelo da Versatix, direcionada para materiais estruturais, vigas, cantoneiras, tubos, onde tem uma vibração, um impacto maior nesses cortes interrompidos. Olha que legal, nós temos aqui a Intense Pro, específica para maciços, a Versatix, que é específica para material estrutural. E entre elas, nós temos a IT, que é a Intense. Essa aí, ela é uma aplicação geral, ela pode cortar tanto maciço quanto estrutural. Lembrando que a que vai ter a melhor performance em maciço é a Intense Pro. E a que vai ter melhor performance em material estrutural é a Versatix. Mas ela, sendo uma aplicação geral, ela pode cortar de tudo. Sim, por exemplo, naquelas oficinas de manutenção, que o cara uma hora corta um material estrutural, ele corta uma viga I, depois ele corta um maciço, depois corta uma cantoneira. Para esse cliente é indicado uma Intense, que vai cortar de tudo que é perfil de material. A Intense, ela tem essa aplicação que é direcionada como aplicação geral. Também temos a lâmina Intense Pro Die.
Essa aqui são as lâminas de larguras menores. Por exemplo, ela vai de 6 a 13 milímetros, que são as lâminas mais indicadas para as máquinas verticais. Aquelas máquinas que o operador trabalha ali, operando e empurrando o material para ser cortado, para fazer cortes de contornos. São as lâminas de larguras menores, que são as lâminas Intense Pro Die. E para quem trabalha com máquinas portáteis, máquinas de porte pequeno, também tem uma serra específica, que é a serra Universe. Além de ter a largura de 13 milímetros, as espessuras da lâmina Universe é uma espessura mais fina, exatamente porque a máquina é menor e ela precisa de uma lâmina mais flexível para encaixar na máquina. Então, a Universe é direcionada para esse público de máquinas pequenas, máquinas portáteis. Quero falar também da linha Duratec Super FB, que é uma linha mais econômica. Por quê? Diferente das outras que nós já falamos, que são uma linha de bimetal, essa aqui não é bimetal. Ela é uma linha de alto carbono com os dentes temperados, ou seja, ela tem os dentes endurecidos com o tratamento térmico de têmpera, porém ela é inteiriça de alto carbono. E quero lembrar também que exatamente por não ser uma linha bimetal, você não vai direcionar ela para fazer um corte de aço inox, por exemplo. Ela é indicada para materiais de mais fácil usinagem. Por exemplo, materiais de baixo carbono, celeron, plástico, alumínio. Esses materiais que não são tão difíceis o corte, você consegue ter economia utilizando a Duratec Super FB. Vamos falar agora de produtos especiais. E considerando que são produtos especiais, não pode ser uma venda só comercial. É importante fazer uma consulta de um dos nossos técnicos. Considerando que pode ser uma aplicação específica de uma máquina, de uma matéria-prima, então é importante ter a informação de um técnico da Starrett. E falando da PrimeAlloy, por que ela é especial? Porque o dente dela, a parte de aço rápido, o aço rápido é um material especial, com maior qualidade, com maior resistência do que as outras que nós falamos que também é bimetal. Exatamente porque esse material é de maior qualidade, esse dente, o aço rápido, podemos trabalhar com ela em materiais de maior dificuldade de usinagem. Por exemplo, em aço inox, aço rápido, aço ferramenta, ligas de níquel e titânio. Por isso que ela é indicada como uma linha especial para materiais de maior resistência da usinagem, a linha PrimeAlloy. E continuando falando da linha especial da Starrett, vamos falar agora de dentes de metal duro, de carboneto de tungstênio. Essa linha é uma linha com preço mais elevado, exatamente porque a matéria-prima do dente é mais cara. E também é uma linha bem específica para máquinas que conseguem realmente trabalhar com essas serras. Porque, apesar dela ter uma resistência muito maior ao calor, resistência ao desgaste, ela tem uma fragilidade maior por vibrações, por impacto. Ou seja, pode ser mais delicada a forma de trabalhar. Por isso que pedimos que, nessa linha especial de metal duro, é importante que seja consultado um técnico da Starrett. Nessa linha de metal duro, temos a Advance TS, a MC7, que é indicada para materiais maciços, com maior resistência, pensando em maior produtividade, em maior durabilidade. Temos também a FS e a MC5, que é indicada para materiais fundidos. E também temos a Advance CS, que consegue cortar material até com 60 ROC-UC de dureza. Muita gente conhece serra bimetal, vai falar, puxa, nenhuma serra consegue cortar com 60 ROC-UC de dureza. Com certeza, uma serra bimetal comum não, mas essa de metal duro, a Advance CS, consegue cortar materiais de alta dureza. Lembrando, essa linha de metal duro é bem específica, é importante a consulta de um técnico para a venda dessa lâmina. Agora, depois de toda essa informação, vamos entender como fazer o pedido da lâmina de serra de fita, como faz a descrição do produto. E o primeiro ponto é escolher o modelo da lâmina dentro da linha de serra de fita da Starrett. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela com a indicação conforme o tipo de material, conforme o perfil do material e o modelo dentro da linha da Starrett. E já aqui exemplificando na descrição, vemos aqui uma IP, que é uma Intense Pro, que é mais indicada para maciços.
E também temos aqui embaixo a VMP, que é a Versatix. A Versatix é mais indicada para material estrutural. Então, se o seu cliente vai cortar maciço ou material estrutural, já temos aqui a indicação. Agora, a largura da lâmina, quem tem que informar é o seu cliente, porque conforme a máquina que ele tem, aí sim ele vai saber qual é a largura da lâmina. Aqui, no exemplo, uma lâmina de 27 para os dois casos. E a terceira parte é a dentição, que é muito importante. E eu falei sobre a dentição, que tem uma tabela que a gente ia consultar. Pois é, a gente vai consultar agora. Por quê? Conforme a largura, conforme a região de corte, conforme a seção de corte, precisa-se consultar uma tabela para saber qual é a dentição indicada para aquele corte. Vamos ver aqui a tabela. Ó. Tem essa de maciços e vamos supor que o seu cliente vai cortar um material aí de 200 milímetros. Então vamos procurar ali 200 milímetros. Tem ali, ó, 180 a 250 milímetros. Qual que é a dentição indicada? 3 dentes por polegada. Então, para uma seção de corte de 200 milímetros, 3 dentes por polegada. Agora, se for tubo, daí é diferente. Essa segunda tabela aqui, a gente precisa consultar primeiro a espessura do tubo, ou a região mais fina desse perfil de corte, e depois a parte mais larga dessa região de corte, ou pode ser o diâmetro do perfil. Vamos ver então um exemplo. Vamos supor que ele tem um tubo com parede de 8 milímetros e um diâmetro de 100 milímetros. Então vamos lá na tabela. Espessura de 8 milímetros, depois vamos procurar ali o diâmetro, a parte onde é a parte mais larga de corte, 100 milímetros. Vemos ali a dentição, 4, 6 dentes por polegada. Então é assim que o fabricante indica qual que é a dentição para ser usada na escolha da serra. E a última parte tem que especificar qual é o comprimento da serra. E lembrando, o comprimento é o seu cliente que precisa informar. Conforme a máquina que ele tem, o fabricante vai indicar lá qual é o comprimento. Então ele tem que passar essa informação para colocar no pedido. Então, resumindo, primeira parte, modelo da serra. Segunda, a largura da serra. Terceira, a dentição da serra. E por último, o comprimento da serra. E para facilitar a indicação da lâmina, temos um programa online chamado PowerCalc. É um programa da Starrett que ali você consegue colocar os dados, as informações do corte, por exemplo, o material que vai ser cortado, a espessura do corte, o feixe, a máquina que vai ser utilizada, e ele faz a indicação da lâmina conforme essa operação. E além de dar a indicação da lâmina, que já é muito bom, ele também vai indicar qual a velocidade de corte para ser utilizada na máquina do seu cliente. E também já calcula qual vai ser o tempo de corte daquele material. É uma excelente ferramenta online da Starrett. Espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você, tanto para o conhecimento da linha da Starrett, como também para melhorar as suas vendas. Quero agradecer e pedir também para você seguir a Starrett nas redes sociais, e já vou deixar também aqui a lista dos técnicos por região com os seus contatos. Agradeço a todos e boas vendas!